Muito bem, uma notícia terrível chegou agora e tem a ver com Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do país. Exatamente. Ele que, a princípio, governaria para os pobres, que teremos picanha na mesa, que teremos muitas farturas, mas na verdade não foi bem assim. E agora temos aqui um pior comunicado possível para Lula. Já já eu trago essa informação em todos os detalhes para vocês nesse instante aqui do nosso vídeo. Pessoal, já peço por gentileza o seu like, porque esse vídeo está repleto de bombas aí que chegam diretamente de Brasília. E olha só essa primeira informação que chegou aqui do Bolsonaro, gente. Atenção, olha isso aqui. Após visita papuda, bolsonaristas relatam superlotação e comida estragada. Repara nessa foto aí, ó. Olha só a situação. Tem como o Bolsonaro ir para uma prisão dessa? Não tem como, gente. De verdade, não pode. O Bolsonaro não tem nem saúde para isso. Vamos aqui, essa primeira informação. Olha aí a foto que mostra tudo, né? Bom, liderado por Damares Alves, um grupo de senadores acabou visitando o complexo penitenciário da Papuda, aonde Bolsonaro será levado possivelmente e infelizmente por ordem do STF. E dessa forma cumprir sua pena por tentativa de golpe, e afirmou no relatório que esta superlotação é muito pesada, as falhas são muito grandes no atendimento da saúde e comida estragada representam risco para o ex-presidente. Quer dizer, comida estragada, a gente sabe que o Bolsonaro ele não passa por um momento nada bom em seu quadro de saúde. Imagina comer algo estragado. Falta de atendimento na questão de saúde. Digamos, o Bolsonaro precisa de algo urgente. Como vai ser feito lá? Segundo ministros relatam, superlotação também é outro problema. Além da ex-ministra, participaram dessa visita e assina o documento Eduardo Girão, ok? E aqui, ó, o Isalci Lucas e Márcio Bittar. Olha só, ao ser colocado no sistema prisional regular do mesmo complexo que estão segregados, condenados por crimes cometidos em seu governo, o risco de um novo atentado contra a sua vida não pode ser desprezado, disseram os senadores. Até o risco do atentado ao Bolsonaro foi relatado aqui. É muito problema, né? Bom, nesse relatório, parlamentares recomendaram ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que mantenha o ex-presidente em prisão domiciliar. É o mais coerente, né, gente? Por questões humanitárias e de segurança, mas também por se preocuparem com a indevida e vexatória exposição do Brasil no cenário internacional, referindo-se ao risco de que algo pior poderia acontecer com o Bolsonaro. Gente, Deus o livre disso, né? Eu acredito muito que o Bolsonaro vai dar a volta por cima e não vai demorar muito, tá? Não vai demorar. Eu acredito que em um ano, no máximo, aí as coisas vão mudar. Talvez até menos que isso. Damares tem feito várias declarações públicas sobre as crises de vômito e soluço do Bolsonaro. Imagina, vômito, soluço, de repente comer uma comida estragada. Não tem como. Dizendo que, eventualmente, um refluxo que afete nas suas vias aéreas poderia deixá-lo sem respirar. Aliás, ele ficou sem respirar por 10 segundos. O filho dele acabou relatando tal informação e isso é muito preocupante. Caso em que, segundo ela, há um prazo mínimo de 20 minutos para ele receber atendimento médico adequado. Como é que vai receber em 20 minutos, gente? Como vai receber, né? Bom, e esses senadores acabaram registrando um relatório sobre a Papuda que, na ausência de médico no posto de saúde do complexo, que funciona de segunda a sexta até às 17, cabe ao policial penal fazer a triagem inicial de um preso que apresente sintomas com necessidade de socorro. Gente, não tem como, gente. De verdade, é uma questão humanitária, não tem como. Tá? E o agente deve tentar avaliar a gravidade do caso para decidir se aciona o SAMU ou pede escoltas de emergência para levá-lo a tentar uma unidade hospitalar. Mas o Bolsonaro tem situações muito sérias de saúde, né? E inclusive tem aqui como referência a UPA da região administrativa. Mas o Bolsonaro é atendido em um hospital particular. Certo, gente? Enfim, então assim, o que acontece é que o Bolsonaro hoje, em sua saúde atual, muito delicada, indo para lá, tudo certo para dar errado, né? Vamos torcer que haja
o mínimo de humanidade nas autoridades aí e deixa o Bolsonaro em uma prisão domiciliar. Em relação ao Bolsonaro também, eu tenho aqui uma notícia, né, que chegou, que a lei determina que Bolsonaro cumpra a pena em quartel militar. Quer dizer, existe uma lei, ok, determinando que o Bolsonaro teria que ficar em um quartel, não lá na Papuda. Vamos aqui entender um pouco mais essa matéria da Revista Oeste. Olha só o que foi dito. O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, tá certo? Como vocês sabem, apontaram violações de direitos humanos lá na Papuda. E estaria defendendo muito que o Bolsonaro cumpra eventual pena em casa por conta de sua saúde. É tudo que falamos agora há pouco. Só que, de acordo com a apuração do portal 360, atenção, o Estatuto dos Militares obriga que militares condenados cumpram pena em organização militar. Parece que tem uma lei sob comando de oficial de patente superior. A pena do Bolsonaro é em regime fechado, como vocês sabem. E aqui, gente, você tem como grifar? Não. A Justiça admite prisão domiciliar a militares apenas no semi-aberto, quando não há vaga ou unidade adequada, o que não se aplica nesse caso. Integrantes do STF afirmam que conceder domiciliar depois do trânsito julgado criaria exceção inédita em 45 anos e iria desmoralizar o processo. Vai ser difícil, gente. Difícil de verdade. Quer dizer, então pela lei aqui, né, foi dito nessa matéria que o Bolsonaro teria direito a uma prisão, né, militar. Ok, gente? E de resto aqui, olha, tem muita informação. Olha aqui, ó. Olha aqui o meu mouse, onde é que tá, ó. Além do que eu falei, também temos aqui falta de médicos 24 horas, falhas no atendimento de urgência, alimentação azeda, ausência de medicamentos, tá? E aqui falou novamente sobre a triagem que acabamos de falar para vocês, tá certo? Depende inclusive do SAMU. O documento menciona o caso de Cleiston Pereira, que nos deixou em 2023, cujo socorro levou 40 minutos. E aí, gente, 40 minutos para alguém que precisa de um atendimento urgente é terrível, tá? E também temos aqui argumentos, né, de facções lá dentro e também afirmam que a integridade dos presidentes estaria ameaçada. Quer dizer, uma matéria tem muito a ver com a outra. Então, eu acho que tudo isso precisa ser revisto urgentemente, até porque ele é o ex-presidente do país e talvez seja o presidente do país novamente. Vai saber em que ano, porque o Bolsonaro, se ele conseguir sair dessa situação, provavelmente deve voltar a candidatura à presidência. Olha, temos aqui uma outra informação que chega do STF, que mandou a Rede Globo indenizar o Gaia, indenizar Gustavo Gaia por matéria sobre enfermeiros. Deu ruim. A emissora tem que pagar 80 mil de juros de mora ao parlamentar. Tá aí o Gustavo Gaia, galera. Olha só que vitória da direita, hein? Olha aqui, ó, a terceira, não é a primeira nem a segunda, a terceira turma do STF decidiu agora, né, por unanimidade, condenar o Grupo Globo. E esse valor aqui, 80 mil reais, são atualizações que temos nessa matéria, tá? E juros de mora ao deputado federal Gustavo Gaia, que tem um canal aqui no YouTube, por sinal. Danos morais. A decisão que envolve conteúdos de maio de 2021 publicados pelo portal G1 e foram exibidos pela Rede Globo Televisão, inclusive no Jornal Nacional também determina a retirada das reportagens do ar. Gente, deu ruim, pesado para a Rede Globo, tá? Olha aqui, ó. As reportagens são alvos, né, do processo, menciona um ato feito em 2020 durante a pandemia, quando enfermeiros teriam sido agredidos durante uma homenagem na Praça dos Três Poderes. Segundo o material veiculado, o deputado estaria envolvido no episódio, afirmação que ele sempre contestou. Meu Deus do céu, sério que a Globo falou isso mesmo? Sério? Sério mesmo? Bom, e o deputado recorreu ao STJ após a Justiça de Goiás rejeitar sua ação contra a emissora, tanto na primeira quanto na segunda instância. E aqui, no recurso, ele apontou que as reportagens causaram danos à imagem, fazendo que fosse rotulado como agressor de enfermeiros, fato que, segundo ele, desencadeou ataque em rede social e prejuízos psíquicos e materiais. A defesa da Globo, por sua vez, alegou que o protesto era absolutamente público e ordenado, que não tinha como ser divulgado. Não. Tinha que ser divulgado porque era algo público, tá? Além disso, a emissora afirmou que a reportagem apenas divulga quem atacou e quem divulgou esse ataque verbal. Na rede social, não há como se defender de uma agressão. Esse é o papel da imprensa, resumiram os advogados da Rede Globo. Mas deu ruim. Porém,
a relatora do caso, que se chama ministra Nancy Andrighi, discordou em seu voto. Ela afirmou que a atenção é isso aqui, ó. A atenção à forma de transmissão da informação deve ser redobrada em momentos de instabilidade institucional. Quer dizer, precisa ter mais cuidado com o que se fala, porque qualquer coisa dita ele pode se voltar contra, né, o deputado, e acabou acontecendo. A magistrada citou também um acordo firmado pelo Sindicato de Enfermeiros do Distrito Federal, aonde a entidade confirmou que Geyer não teve participação nas agressões, tá, gente? E aqui, ó, os ministros Ricardo Vilas Boas, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira, presidente do colegiado Humberto Martins, acompanharam o voto dela, e o Grupo Globo ainda pode recorrer dessa decisão, mas não ganha não, gente. Até a publicação, a empresa não havia se manifestado publicamente sobre esse caso, né? E era importante se manifestar, né? Porque quando fez a cacaca lá, né? Fez que fez, e agora precisa se manifestar. Então, Gustavo Geyer, vitória aí da direita nessa história, né? Pessoal, e agora uma notícia pesadíssima. Olha, eu diria que isso é praticamente uma tragédia, né? Uma tragédia no governo do Lula. Uma bomba chegou agora pra gente. O Lula, como vocês sabem, ele iria dar picanha, seria um país maravilhoso, os pobres teriam muitos benefícios, só que o bicho pegou pro Lula. Olha aqui, ó. Fila do INSS atinge patamar mais alto registrado. 3 milhões de pedidos semanais. Aliás, a minha sogra conseguiu só recorrendo a advogados, tá? Você tá entendendo o direito dela? E aqui uma fila gigantesca, mais precisamente de 2.800.000 pessoas querendo a sua aposentadoria. E aí, como é que se explica isso, gente? Pensões, benefícios por incapacidade, todas essas três situações, e tá aí pendente. Ué, mas não era para que um país fosse melhor administrado e os pobres tivessem mais privilégios? Não está acontecendo bem não, né? Bom, um deles, por exemplo, é o assistente administrativo Danice, tá? Matheus de Oliveira. Ela tem um problema de visão e pediu aposentadoria por invalidez 2020. Meu Deus do céu, 2020 até agora nada. Só para ter uma ideia, demorou tanto que ela pode se aposentar por tempo de serviço. É desgastante, viu? Você todo dia está ali olhando, está em análise. Em análise não é alterado nunca. No meu caso, nunca. Dia 8 de dezembro, faz 5 anos que estou nessa... Meu Deus do céu. E no caso da minha sogra, ela teve que recorrer a advogado e pagou uma grana. Pagou 4 mil e poucos reais, tá, gente? Então, assim, quando ela foi receber... A primeira parcela foi tudo para os advogados, a segunda também, e depois que conseguiu acertar. Ainda tem isso, né? Mas tem que ser assim, né? Senão a coisa não anda. De janeiro até agora, os números de novos pedidos do benefício cresceu 23%. A média mensal já chega a 1,3 milhões. Metade da fila é para benefício por incapacidade temporária. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso aí é muito pesado. Olha aí. As filas ali, INSS, e aqui ó, o INSS reconhece a crise da fila, mas diz que 2/3 depende de outras variantes, né? Como perícia médica, atualização do sistema. Mas e aí? E quem precisa dessa grana? Quem realmente está dependendo disso, não tem, e fica por isso mesmo? Sério? Quer dizer, vai dar uma desculpa para tudo, variantes, né? Problemas, sistema... E a grana não cai, meu Deus do céu. O maior problema é na região Nordeste, por isso servidores de outra região deveriam ajudar na análise. Tá certo? O presidente do INSS criou um comitê para gerenciamento das filas e aqui a grande maioria está aguardando perícia médica. Nossa expectativa com o novo concurso e chamado de 500 médicos é que no caso a gente consiga resolver tudo isso em breve. No benefício, tivemos uma mudança de regra em julho, blá, 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 blá. É aquela famosa desculpa, né? E assim, o que tem que ser resolvido não se resolve. Eu acho que não tem que ter desculpa não, gente. Essa galera tá precisando mesmo, né? É direito deles, né? Então assim, tem que agilizar. Como assim 5 anos para uma pessoa que tem problema de visão? Realmente precisa de 5 anos para resolver um negócio. Não tem nada de errado, não? O que vocês acham, hein? É uma tragédia, né? Verdadeira tragédia, uma bomba enorme no governo Lula, porque, né, como é que pode, né? Os pobres serem beneficiados e eles estão sendo prejudicados? É isso mesmo?